Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um conteúdo à disposição para você, para que você possa ter a tua jornada, a tua imersão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Quero lembrar a todos vocês, está chegando aqui ao vivo, então coloca o teu comentário. Hoje, especialmente, nós estamos lançando como estreia, então é um conteúdo gravado. Mas o seu comentário, ele pode ser muito bem aproveitado. Por quê? Porque você pode fazer uma pergunta, você pode colocar aqui as suas afirmações e tudo mais, e essa pergunta vai servir como base para uma outra live. Então eu vou estar olhando aqui as perguntas e depois eu estarei extraindo as melhores perguntas que fazem sentido com o tema para abordar em outras lives. Então fica comigo aqui. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixa o seu like, porque é muito importante. E verifica, está inscrito no canal? Chegou aqui pela primeira vez? Inscreva-se. Toca no sininho. Porque tem muitos conteúdos úteis aqui com outras pessoas. Não tem conteúdos só meus, aqui os conteúdos solo, né? Mas tem convidados que podem trazer conhecimentos novos na sua trajetória. Então, inscreva-se, toca no sininho, compartilha com o maior número de pessoas. Por quê? Porque esse tema ele veio justamente de uma pergunta que eu vi em um dos vídeos que foi colocado. A gente falou sobre o assunto em lives e às vezes surgem perguntas. Essas perguntas são aproveitadas como tema de outros vídeos. Então, não deixe de fazer a sua pergunta, de colocar a sua afirmação. Claro, agora você não vai ter a sua resposta imediatamente. Por quê? Porque estamos numa estreia. Não é um conteúdo ao vivo, é gravado. Mas, num outro vídeo, como é o caso, eu faço às vezes um layout para poder ver perguntas que são significativas e que podem esclarecer dúvidas. Então, a tua pergunta pode esclarecer uma dúvida de outra pessoa. Como você viu aqui no cenário, nós temos muitos livros, e aqui tem só uma parte dos livros que eu estudo. Tem muito mais livros aqui embaixo, em outros espaços da casa, e alguns você vai ver que às vezes o cenário tem alguns livros, daqui a pouco eu tiro, por quê? Porque às vezes eu estou fazendo um estudo aprofundado e eu não lembro de colocar de volta no cenário aqui. E aí a gente vai tendo aí a rotatividade de assuntos. Me diz uma coisa, de que cidade que você está assistindo? Coloca aqui nos comentários, manda para os teus grupos. Tem grupo no WhatsApp? Manda lá no grupo. Tem grupo de família? É importante, por quê? Porque esse assunto aqui é complexo. Vamos falar de uma complexidade. Os mentores espirituais. Quais são os lugares que os mentores espirituais entram? Quais são os lugares que eles não entram? O teu mentor espiritual fica sempre ao teu lado, 100% do tempo? O que você recebeu de informação em relação a isso? Qual é a tua dúvida também em relação a isso? Porque às vezes eu vejo pessoas que elas têm uma informação que ela é um pouco dogmática em relação ao assunto. Que é a questão de acreditar que existe uma figura que alguns chamam de anjo da guarda, outros chamam de mentor, outros chamam de guia, guardião, que acompanha 100% do tempo aquela pessoa em qualquer atividade. Existe uma ligação? Sim, existe. Existem cordões, fios, magnetismo que liga um ser humano a alguns espíritos. Veja bem, eu disse espíritos. Presenças. Existem também conexões que ligam as pessoas com forças. Por exemplo, com o magnetismo de um orixá, ou um elemental, uma divindade, um animal de poder, um arquétipo. Por quê? Porque existe uma questão energética, vibracional, que potencializa essa ligação. E aí faz parte da essência da pessoa. Ter uma característica, uma energia de certa força que existe no universo. Então, sim, às vezes a presença da energia está ali. A presença da força de um orixá está ali. A característica
energética que permite uma pessoa ter o contato com um certo número de entidades está ali. É um fio, é um magnetismo. Mas significa que essa pessoa está o tempo todo em uma conexão e com presenças extrafísicas, que são presenças extrafísicas ligadas a um mentorado? Aí que está o grande ponto. A depender da sua rotina, a depender do que você faz, você vai estar ligado energeticamente a um número de forças e ao trabalho de energia que você movimenta. Ou seja, se você trabalha numa repartição pública, vamos dizer, você está realizando uma função. Claro que você tem um fio condutor, e se você tiver com o pensamento em alta, que o liga a algumas presenças protetoras. Mas não significa que está ali o tempo todo do teu lado. E também existem algumas ramificações daquilo que você escolhe estar, do ambiente que você escolhe estar. Vou dar um exemplo um pouco mais aprofundado para você poder entender o significado dos guardiões, dos mentores. Nós gravamos os conteúdos, transmitimos num estúdio, certo? E esse estúdio tem todo um formato espiritualista. Ele é projetado para receber pessoas espiritualistas, para falar sobre espiritualidade. Ou seja, quando eu estou lá, quando o Samuel está lá, conduzindo um programa, nós estamos amparados pelos mentores, pelos guias. Eles sim fazem presença ali por um motivo, por estarmos trabalhando com divulgação de espiritualidade, por estarmos exercendo ali um papel também de facilitadores para a comunicação de outras pessoas que também, por sua vez, têm as ligações espirituais. Então, ali os mentores podem se fazer presentes para estabelecerem a egrégora, para firmarem a egrégora e também auxiliarem na manutenção das informações. Como é o caso de uma live, como a gente faz, existe uma conexão prévia, estamos em contato com a espiritualidade, estamos cumprindo um certo propósito, a espiritualidade se faz presente. Então, não é raro de se ouvir quando vão pessoas ali que são sensitivas e que não são poucas, de mencionarem que sentiram e viram a presença dos guardiões do espaço, que nós já estamos acostumados, mas pessoas que vão lá também percebem e dizem a mesma coisa. Então, por quê? Porque está sendo feito um trabalho. Não é por minha causa, não é por causa do Samuel, é por conta do trabalho, da responsabilidade. Se naquele espaço for retirado o compromisso espiritual e forem começar a realizar somente conteúdos alheios, materialistas, a espiritualidade não vai estar ali. Não é por causa do espaço, não é por conta das pessoas, e sim o que você está realmente engajado a fazer. Então, vamos prestar atenção nisso. Não tem pessoa que é 100% blindada energeticamente. Não tem pessoa que está 100% protegida, ancorada, se estiver fazendo coisas fúteis. Então, esse é um ponto que você também precisa prestar atenção. Nós vamos entrar em alguns pontos importantes, mas antes eu vou mandar um recado para você aqui. Olá, meu nome é Thaís Joia e eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos? Você tem problemas com dinheiro? Você tem problemas com saúde? Você tem algum problema com procrastinação, com crenças limitantes, com vícios, com a família? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, onde além de nós tratarmos esses problemas, nós também trazemos a história da sua vida passada, que começou tudo isso e se transformou aqui nessa vida em gatilhos mentais.
Entre aqui no meu site, taijoiaterapias.com.br/mude de vida e entenda como que nós fazemos este tratamento e também vejam todos os depoimentos de pessoas que já fizeram o tratamento e entender por que acontece isso com você hoje e como que a gente consegue limpar para você ter uma vida muito feliz e do jeito que tinha que ser. As informações, então, da Thaís estão aqui na descrição, tem episódios com ela aqui. Você vai poder assistir, conferir. Tenho certeza que você já viu alguma coisa se você acompanha aqui todos os vídeos do canal. Então, para acessar, é aqui na descrição. Recapitulando, então, a questão do contato espiritual. Se você estiver realmente engajado numa causa e a maior parte do seu tempo você estiver voltando o seu foco para a espiritualidade, para causas construtivas e tudo mais, lógico que a presença de mentores estará ali com bastante incidência. Por quê? Porque faz parte do suporte, do protocolo de suporte espiritual. Beleza, isso é um ponto. Então, entende-se que uma pessoa que está comprometida com assuntos que são valiosos estará com maior incidência de protetores, mentores, energias. E aí, pessoas que têm sensibilidade vão poder dizer, olha, o tempo todo que essa pessoa está trabalhando, tem alguém ao lado, eu vejo presenças, energias. Por quê? Porque está voltado para isso. Certo? Beleza. Trabalha num shopping, trabalha numa firma. Você está em conexão com seu mentor espiritual? Sim. Mas ele não está ali o tempo todo. Por quê? Porque não é um assunto espiritual. Se precisar, existe um cordão, existe uma informação, existe um mecanismo de atuação. Desde que a pessoa esteja engajada na lei, no certo, vai haver uma intersecção de energia. Por exemplo, uma situação que poderia acontecer que não fosse no caminho daquela pessoa, o mentor atua ali para tirar ela dali, dar um sopro, uma inspiração. Mas ele não vai estar ali do lado ajudando uma pessoa a gerenciar documentos numa empresa. Ou a operar uma máquina. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas existe a conexão, a pessoa pode movimentar, melhorar a energia dela e isso faz com que boas presenças apareçam, sintonizem. O fato é que às vezes a gente vê pessoas que ostentam, né, serem protegidos e tudo mais, mas esquecem que depende da atitude que você tiver, não vai ter conexão. Se você, eu, qualquer pessoa, começar a ter atitudes desmedidas, alegando que tenha um orixá regendo a vida, gente, isso é banalidade. Você não pode agir com futilidade, com frivolidade, sobre a capa de alguma entidade ou força, ou orixá, ou elemental, que atua numa lei. Então, isso vem mais da vaidade do ser humano do que propriamente das capacidades espirituais que podem ocorrer. Significa que aquela pessoa não tem aquela influência na vida dela? Não, não significa. Mas significa que está hipervalorizando o próprio ser por isso. Então, há um decréscimo de espiritualidade nesse momento. Não há uma conexão espiritual. É interessante que nós entendemos o seguinte, quando estamos falando sobre espiritualidade, sobre assuntos que valem a pena, os sensitivos descrevem alguns efeitos. Por exemplo, agora eu estou falando, minhas mãos estão bem quentes, porque existe uma doação de energia. Muitas vezes há o chakra frontal ativa, coronário, laríngeo, cardíaco, e dependendo do lugar que você for, umbilical, ou o básico sexual também. E aí é que a gente entende o seguinte, o ser humano nasceu, tem ligações espirituais que previamente às vezes foram estabelecidas por conta de alguma situação, para exercer uma função. Mas está aqui e escolhe desvirtuar do caminho.
escolhe ir para um lugar com baixas vibrações. De repente, alguma balada, não estou dizendo que a balada é o problema, ou ir se divertir é um problema, mas você sabe que em certo ambiente existe uma predisposição de várias situações estranhas acontecerem. Consumo desenfreado de substâncias, banalização da energia sexual, violência, muitas vezes, músicas que têm palavras não construtivas, né? De desvalorização, às vezes, do ser humano, e você se enfia lá. Naquele ambiente, já, por exemplo, se for um espaço físico onde ocorrem esses eventos, você está entrando num território de outras entidades que se aproveitam daqueles que estão ali. Mas se aproveitam porque as pessoas estão ali. Eles estão se utilizando da energia das pessoas porque as pessoas estão ali. Aí o teu mentor espiritual, os mentores estão com você, vão fazer o que ali? Eles não vão fazer um trabalho para retirar tudo dali, porque quem está ali, está ali. Então, muitas vezes, o seu mentor vai ficar do lado de fora. Ali é território de outras entidades, que não são daquela lei. Que você está acostumado se você tem um trabalho espiritual. Ou você não está acostumado, também, não tem diferença. Ali é um território de usurpar energias, de manipular energias alheias para finalidades que você nem queira saber. As piores finalidades possíveis. Então, beleza, você foi a primeira vez, você não vai ficar escravizado por isso. Ah, mas você gostou, aquela energia te é satisfatória. Você deixou se envolver por aquilo. Você vai sair dali, você vai ter momentos onde os guias espirituais vão procurar mandar inspirações, a depender da responsabilidade que você se incumbiu aí, que você se colocou à disposição de fazer aqui. Vai ter maior incidência de recados para ver se você se toca do que está acontecendo, mas também não existe uma obrigação, não existe algo que vá te fechar o cerco e te obrigar a fazer nada. Mas normalmente dá certo. Dá uma reflexão, o que eu fiz, por que eu estava lá, tal. E aos trancos e barrancos, às vezes a coisa melhora, a depender da mente da pessoa, certo? Ou a pessoa pode ter gostado, mexer um pouquinho nas energias dela lá, ela ainda não faz um trabalho, não vai em um lugar, não está ainda engajado em algo, ela vai criar padrões de repetição. Esses padrões de repetição vão criando vínculos com quem está ali. Aí os mentores não começam a ter um pouco mais de dificuldade de entrar numa sintonia. Ou seja, eles ficam cada vez menos presentes porque não tem como conectar. Tá vendo que a pessoa está se esvaindo de um propósito. Então, por exemplo, já falei algumas vezes, até com convidados, com o Saulo, a pessoa vai para um motel. Você acha que o mentor entra com você no motel? Não entra. Ali não é um lugar de energias propícias para um trabalho espiritual. Ali é um movimento de energia forte sexual. É poderosa. E não está sendo bem direcionada. Não está num ambiente com egrégora. Então, o que o mentor vai fazer lá dentro? Eu não estou dizendo e nem condenando quem vá. Mas se você está com uma percepção espiritual melhor, está entendendo, evite. Evite. Locais de movimentação, rotatividade. Até mesmo o hotel, quando você vai, que tem menos rotatividade. Às vezes você vai viajar, você vai se hospedar num hotel, numa casa. Você também precisa ficar esperto com a energia ali. Como conhecedor de energia, você vai fazer o que você precisa. Só que você não pode comparar um hotel que você faz a diária, que às vezes a pessoa fica ali 2 dias e que pode, sim, fazer tudo que uma pessoa, às vezes, pode fazer em outro lugar, do que um lugar que a rotatividade é alta, de hora em hora, de hora em hora, só troca, só troca, só troca. Então, sim, lugares coletivos vão ter
alguns aspectos desse sentido. Só que tem lugares que tem uma dominância maior pelo fluxo. Então, os mentores têm dificuldade de romper essa barreira. Agora, você foi num hotel, você foi numa pousada, pode ter espíritos ali que não se agradem com a tua presença. Mas a organização trevosa é diferente. Saca? Às vezes tem ali nos quartos, tudo. Mas se você chegar minimamente entendido do assunto, seu mentor não vai ter tanta dificuldade, as presenças que estão com você. Então, naquele momento que você está ali, você fecha o cerco, não fica combatendo com ninguém. Lógico que vai desagradar, mas você tem que respeitar o seu espaço. Quem está ali vai ter que respeitar que aquele espaço é teu agora. Saiu de lá, você saiu menos afetado. As entidades espirituais que te acompanham positivamente também vão. Outro exemplo. Ah, Rafael, você falou que os mentores não acompanham você em lugares que você escolhe estar e não são lugares de movimentação de energia salutares. E se eu preciso passar por um lugar, tipo, sei lá, Estação da Luz, ali, aqueles espaços, centro de São Paulo? Outra história. Você pode fechar a tua energia, manter-se em conexão com seus mentores. O mentor sabe estar atuando na invisibilidade, mas o problema não é isso, é você o problema. É o ser humano, a intenção que ele tá. Vamos captar a ideia? Você precisa passar ali, você precisa pegar o metrô. Isso é um ponto. Você não está indo ali exorcizar ninguém ou condenar ninguém. Se fecha, a espiritualidade está com você, sabe disso e pode te auxiliar a passar por ali mais anônimo. Se você fechar a tua energia e não querer combater com ninguém. Outro ponto é você chegar ali e achar que é o mestre dos magos. Achar que você é o mestre ascensionado que vai emanar luz e vai melhorar o lugar ali. Você vai apanhar energeticamente. Por quê? Porque não é, eles não querem aquilo. Você não vai ser recebido bem. E o fato é que você precisa passar por ali, então, nesse momento, a espiritualidade é muito mais evoluída tecnologicamente do que nós, sabe como te ajudar nesse momento. Outro fator é você escolher estar ali num ambiente onde o vício predomina e os aspectos voltados a prazeres momentâneos dominam porque você quer participar daquilo. Aí não tem muito que o mentor espiritual fazer, a não ser te orientar num momento que você recobrar a lucidez. Aí sim você vai ter essa possibilidade. Então, esse que é o ponto. O mentor espiritual abandona, é muito difícil abandonar, porque existe um propósito muitas vezes com uma pessoa. Só que eles não estão 100% à sua disposição dos seus prazeres momentâneos, dos prazeres momentâneos de nós seres humanos, dos nossos caprichos. É aquela coisa, você sabe que você passa mal com certo alimento. Foi falado, foi provado através de exames laboratoriais que tem uma certa fragilidade, e você vai ficar se empanturrando daquilo, você está se enfiando dentro de algo que vai te fazer mal. Não adianta você andar com o médico do teu lado, andar com o nutricionista do teu lado. Porque vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte, você quis entrar num lugar que ele não quer entrar. E aí você vai comer o que você quer, quando você sair, ele já se distanciou. A hora que você recuperar suas capacidades energéticas por um momento, ele volta e procura fazer um trabalho. Então é nesse sentido, tá, gente? Para a gente poder refletir com qualidade sobre o assunto. Com qualidade espiritual sobre o assunto. Quando você vai num lugar, pode ser num restaurante familiar ou que não tem baderna. Você foi lá com a sua família.
pede um alimento. Vai se alimentar. Melhora a energia do lugar ali, do lugar que você está. Porque você está bem. É um ponto. Você pode ir no mesmo lugar. Ah, além disso, me traz uma cerveja. Tá, trouxe uma cerveja. Não mudou nada. Mas aí chegou a quinta cerveja. Você já se abriu para outra realidade. Você entendeu? Não há o que ser feito ali positivamente com uma pessoa que está chegando a um estado de embriaguez. E é aí que o mentor espiritual dificulta o processo dele e você se alia a presenças que estão se satisfazendo com aquilo. É um raciocínio que a gente precisa ter. O mentor não saiu, ele só foi afastado pelo seu próprio magnetismo. Então é isso. Se você tem na sua cabeça um lance de ser turrão também, de querer cobrar as coisas a todo custo de alguém, se ancorando numa espiritualidade, saiba que a espiritualidade não topa isso. O guia de lei pode ser o Exu, pode ser o malandro, pode ser a presença que for segmentada na lei. Eles não são gangue de ir lá cobrar uma situação por conta de vaidade ou puxar o tapete, porque não é assim, gente. É lei. Então, assim, a gente precisa entender que se estabelece uma lei e a ação e reação acontece. Ah, uma pessoa fez muito mal. Aconteceu tal situação que você julga que foi mal para ela. Se você comemorar como justiça, já está estranho para a espiritualidade. Deixa acontecer. Existem, às vezes, espíritos que eles proporcionam situações que geram a lei, sim, mas não é por birra, por nada, é por execução da lei. Então, a gente precisa entender isso e não se esconder atrás de uma entidade, de um guia, para, às vezes, falar coisas que são desagradáveis para alguém. Ou cobrar uma justiça de algo que você está envolvido também no patamar da justiça. Um outro ponto interessante, tá? Cemitério. Ah, não, cemitério tem lei, viu? Tem espírito trabalhando ali. Tem outros? Tem também. Tem não lei? Tem, porque tem gente que procura por conta das energias. Mas tem guardião ali. E se você estiver entrando, possivelmente você vai estar acompanhado de um guardião, dependendo da sua intenção. Depende da sua intenção. Mas mesmo assim, isso não tira de você que é sensitivo ou não sentir a carga energética que está rodopiando ali, muitas vezes por conta das pessoas que vão lá com sofrimento, ou algum espírito ou outro que se apegou ali ao corpo. Mas ali, você vai ter presenças. Se tiver um Exu, guardião, uns caveiras ali, você vai estar ali. Então é diferente. Até às vezes, já ouvi de um espírito. É melhor você atravessar um cemitério do que em certas baladas. Você está mais protegido lá dentro do que na balada que você vai. Tem sentido? Tem sentido. Por quê? Já as explicações anteriores já trazem uma elucidação sobre isso. Hospital. Os mentores espirituais têm permissão para trabalharem no hospital? Ali, sim. Da mesma forma que tem os espíritos obsessores, tem os espíritos perdidos, a espiritualidade está agindo ali. Fazendo algum procedimento de energia e tudo mais. Então, mesmo que o ambiente do hospital seja carregado energeticamente, tem uma função da espiritualidade ali. Porque às vezes as pessoas chegaram ali por alguma questão X, Y, um infortúnio. Então tem uma organização. Diferente de ambientes que já são preparados para o caos, né? Mas o caos intencional. E também nós temos que lembrar o seguinte: por que a energia do cemitério é diferente da energia do hospital? Porque muitas vezes quem promoveu o caos vai cair no hospital. Entendeu? Ela já chega lá com toda aquela carga.
Só que tem os trabalhadores ali, tem pessoas que também não estão envolvidas com isso. Então, se você observar o campo espiritual de um hospital, as pessoas ficam meio doidas. Tem de tudo. Mas tem os mentores ajudando também. Mas é uma troca de farpas e tudo mais. Aí vai depender muito do ser, da questão em si. É um ambiente complicado. Um ambiente complicado. Por isso, se precisar ir, e, lógico, às vezes você não vai ter tempo para isso, porque às vezes é emergência, algum familiar e tal. Mas procura fechar a tua energia, procura ter algum elemento de ancoragem, uma guia, algo para você dividir ali a carga. Porque eu sei que é difícil, principalmente para sensitivos. Então, não tire a atenção disso, tá bem? E aí, vamos dizer assim, festas de fim de ano, né? Como é que funcionam as festas de fim de ano? Antes disso, mais um recado para você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje quero falar sobre previsão para o ano de 2025. Como você imagina o ano de 2025 na sua vida? Convido você a realizar a leitura de mandala astrológica para compreender as energias que estarão presentes no primeiro trimestre desse próximo ano. Essa leitura inclui 12 casas astrológicas. Cada uma delas vai simbolizar diferentes aspectos da nossa vida: trabalho, saúde, espiritualidade e muito mais. Use então a mandala astrológica como um guia. O objetivo é destacar para você como essa ferramenta pode estar ajudando você a se preparar e a planejar o seu próximo ano de uma maneira mais consciente com as energias que estão por vir. Para saber mais informações, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tem o link no meu perfil, está na descrição na bio. Pessoal, aqui na descrição aproveita para fazer o seu agendamento aí com a mandala astrológica, tá? Muito bacana. Os contatos da Michelle estão aqui na descrição. Época de fim de ano, Natal, Ano Novo. O que é o ponto? Tem pessoas que se reúnem no Natal só pela farra. E no Ano Novo é a mesma coisa. Tem pessoas que ainda elevam os pensamentos e tudo mais. Só que a espiritualidade ela não quer que você só faça isso numa data. O Natal chega a ser uma data injusta. Por quê? Porque se coloca uma roupagem ali de você fazer algo pelo próximo, você trocar presentes. Mas tem certas pessoas que não vão gostar dessa data. Por quê? Porque ela gera gatilhos de desunião, de problemas, de traumas. Então, o Natal, em sua base, é uma data injusta, comercialmente falando. Agora, o significado que era para ser, não necessariamente tem que ser aplicado nessa data. O significado é atemporal. O que era para ser atemporal. Saca? Então, é essa questão. Foi escolhida uma data para todo mundo comprar, gastar, e o personagem principal lá, a figura principal, fica em segundo plano, sim, ou terceiro. E aí, materialismo, entendem? Então, esse que é o ponto. Esse é o ponto crucial. Espiritualidade entende que as pessoas até procuram se melhorar, algumas nesse momento, e é bom. Mas e aí? Passou? 2, 3 dias, acabou tudo. Então, esse também é um ponto que a espiritualidade coloca. Ano novo é a mesma coisa. Ano novo chega, a pessoa vai comemorar, colocar um monte de coisa no papel, que já não conseguiu fazer do ano passado, porque chega no começo do ano já puxa o freio de mão. A espiritualidade entende que às vezes você vai fazer algum processo, alguma ritualística, mas você precisa contribuir com aquilo. Aí passa, bebe, já começa o dia 1º de ano de uma baita, às vezes ressaca a pessoa, ou se empanturrou de comida, sei lá. Já começa o ano naquela energia. Acho que começou bem acompanhado. Então, se a gente for sintonizar um início de um novo ciclo, o que seria ideal? Silêncio, meditação, conexão espiritual, e não é o que a gente vê. Entendam? Que isso não é só eu que estou falando. São várias pessoas que trabalham na área aí que sintonizam com essa informação. Então, quando você começa a ter uma
predisposição espiritual, você quer ficar um pouquinho mais isolado nessas datas. Você quer ficar um pouco mais reflexivo. Por quê? Você não gosta mais de tumulto. Você não gosta mais de muita gente falando ao mesmo tempo, barulho de música, sabe? Você prefere ficar mais isolado, refletindo, até descansando, aproveitando as ocasiões para descansar. Porque como para tudo, você também é obrigado a parar, de alguma forma ou de outra. E aí você aproveita para dar uma reformulada, estudar um assunto, às vezes por condicionamento, reunir família, mas na verdade você queria ficar no mesmo sistema que você está o ano inteiro, naquela rotina que você criou, que faz bem para você espiritualmente e energeticamente. Então há uma quebra também. Há uma quebra. É que nem o lance de ir pra praia, né? Todo mundo vai na praia na alta temporada. E eu, se puder escolher, mas é por causa do clima. Se eu puder escolher, eu vou lá numa outra data, na praia. Qualquer lugar. Ah, por quê? Porque é muita bagunça energética. Entendeu? Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, é muito interessante. Não é por conta disso, é por conta da movimentação energética. Tumultua muito, e quem é sensitivo sente, fica ali meio atordoado com isso. Agora, diferente quando você vai num lugar que pode ter 100, 200 pessoas, nossa, mas também tem muita gente, né? Mas tá todo mundo mantralizando ali, tá fazendo um mantra, tá vibrando energia positiva. Olha que beleza, hein? Vai num show lá do Krishna Das, todo mundo junto naquela vibe, pode ser o local lotado, todo mundo junto ali, vibrando positividade, vibrando dentro do uma egrégora. Vai num trabalho grande, às vezes de umbanda ali, na praia, tá todo mundo ali sintonizado com um ponto de força, né? Espiritualidade agindo ali. É só a gente observar que o mesmo cenário, que às vezes é um ponto de força da natureza, pode proporcionar diversas segmentações energéticas. E aí é o tipo de espiritualidade que está ali. Já falei num outro vídeo que o ponto de força tem uma espiritualidade natural ali. E se você estiver em sintonia, você pode ter grandes benefícios. Mas também o ponto de força, ele não vai abstrair aquilo que você estiver carregando com você. Então, esse ponto de aproximação e afastamento de guias espirituais também tem relação muito com aquilo que você busca. Por quê? Porque às vezes não condiz com o trabalho que você vai fazer. E aquilo é só uma questão mundana. Então, beleza. Antes de dormir, se você levar os seus pensamentos, se você assistir algum elemento que é construtivo, ler algum conteúdo bom, realizar uma meditação, movimentar a energia, lógico que a sua noite tem uma predisposição a ser bem mais aproveitada energeticamente, aí a espiritualidade pode se aproximar também para trabalhar em conjunto, ou se você for dormir cheio de informação deturpada na cabeça, violência, ou a influência de alguma bebida, ou até mesmo quem comeu demais, se empanturrou demais, depende do alimento, não é que a espiritualidade nesse momento sai, mas tem dificuldade para aproveitar aquele momento, então eles trabalham com outros aspectos, com outras situações. Então, vamos colocar as perguntas aqui, que depois eu vou estar assistindo. Lembrando que você pode deixar o seu like aqui, compartilhar e se inscrever. E as informações que eu passei também estão aqui. Então, todos esses pontos é para uma reflexão mais aprofundada, mediante o estudo que as pessoas buscam, né? Os estudos que você busca, muitas vezes, precisam estar relacionados com o estilo de vida. E aí, ninguém aqui tem radicalismo, tá? Não significa que um dia na vida você não pode comer bastante e dormir. Não é isso. Que um dia na vida você não pode confraternizar, tomar um copo de vinho, uma cerveja. Também não é isso, tá? Eu gosto de determinado evento, quero ir num show. Ir um dia não é o problema. O problema é você viver em função disso. Já programar a sua agenda com base nisso, tá? Que a gente está na Terra, também a gente tem direito de ter os nossos gostos e as nossas
nossos direcionamentos. Mas, quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente vai procurando refinar isso. Por exemplo, antes de trabalhos espirituais, muitas vezes vai ter o preceito. Qual que é o preceito? Não beber, não ingerir carne, não fazer uso de substância, não comer comida pesada, manter o preceito de relações também, sexuais, para que as suas energias estejam preservadas e essas energias são usadas ali no trabalho. Dispõe uma facilidade. Depois do trabalho, ninguém fala para você não comer o que você quer, tal, aí é de cada um. Mas existem recomendações que facilitam a aproximação da espiritualidade. É como se a gente colocasse o seguinte: existe um mentor espiritual influenciando alguma coisa, querendo agir. Agora, vamos colocar numa analogia. Existe alguém que precisa chegar no alto de uma montanha, com equipamentos, com a área limpa, com o clima favorável, a pessoa chega. Agora, com neve, sem equipamento, sem roupa adequada, o frio, as condições, como é que vai chegar lá? Então, a gente coloca nessa comparação o mentor em relação a você, ou você em relação ao mentor. A aproximação pode ser mais facilitada ou menos facilitada. E se for menos facilitada, às vezes tem alguma coisa que precisa ser feita no momento e que você não está permitindo, o mentor se destaca dali e vai fazer com uma outra possibilidade, com outra pessoa. Porque às vezes o mentor, a pessoa acredita que é exclusivo dela. Não, o mentor trabalha assim com uma ligação, mas não é exclusivo. E também, além dos mentores, existem espíritos que se aproximam por finalidade. Por finalidade. Para você fazer um trabalho. Quando você está num trabalho espiritual, o número de pessoas que está ali reunidas trabalhando na matéria, você pode multiplicar o número de espíritos por 10. Para você ver a organização que tem. Então, ali tem uma força-tarefa. Mas, se você está, por algum motivo, colocando esses obstáculos no caminho e tudo mais, eles precisam agir. E aí não vai ser com você. Deu para compreender? Deu para captar a mensagem em relação a isso? Então, todos nós estamos o tempo todo tendo escolhas. Essas escolhas interferem nos processos que nós estamos querendo alcançar, realizar. Qual é o processo que você hoje está e que você vê que o ponto A e o ponto B têm uma interconexão? Nesse sentido, você precisa facilitar o processo, melhorar o teu campo de energia. Ah, mas eu faço tudo isso e acordei um pouco desgastado. Acontece. Porque às vezes a gente trabalha espiritualmente e as nossas energias são direcionadas para isso. Não significa que você está pesado ou nada. Significa que a sua energia também foi utilizada para algo. Há um refazimento? Às vezes você vai ter um trabalho espiritual e você vai num ponto de força para receber energias. Só que às vezes o trabalho é feito de uma forma que você acorda com dor no corpo, dor muscular, dor nas costas, dor de cabeça, né, que sobe aqui. Por quê? Energia. Às vezes você divide o quarto com alguém, também tem essa questão. Então são vários fatores. Então não quer dizer muitas vezes que porque mesmo você estando sintonizado, fazendo as questões, você não vai ter uma reação. Você não vai ter um efeito colateral às vezes, porque na matéria nós temos muito. Mas isso significa que você também tem um preparo um pouco maior. O teu corpo segura mais o reggae. Poderia ter um outro desfecho isso. E aí você conseguiu por conta do trabalho que você faz. Então, a movimentação de energia é um fator que em 2025 eu vou colocar bastante aqui dentro das possibilidades, né? E dos convidados, das intersecções, porque quem sabe movimentar a energia consegue melhorar todos os setores ritualísticos, melhorar os ambientes, melhorar as conexões, facilitar um trabalho espiritual, porque aquilo que nós nos ligamos é aquilo que vai reverberar, tanto na questão de limpeza, quanto de dinheiro, quanto de harmonia, quanto de saúde, quanto de relacionamentos.
É o saber movimentar a energia, entender as energias e saber que tipo de conexão que você vai ter que vai resolver. Por quê? Às vezes a gente, dentro da terapia vibracional universalista que eu aplico, né, que muitas pessoas me procuram, as informações, quem quiser ser atendido na terapia vibracional universalista, tem aqui na descrição as informações também. Tem um vídeo explicativo que é o procedimento que eu faço. Algumas pessoas que inclusive acompanham aqui, participam das lives, passam por esse atendimento comigo, e aí tem essas diversas opções que eu vou colocar aqui, ó. Terapia bioenergética, práticas para consagrações, análise dos símbolos que estão em sua vida, substituição por símbolos positivos, né? Hipnoterapia. E aí a gente está colocando a possibilidade de 3 perguntas para o tarô, para as pessoas que estão fazendo a primeira sessão, e algumas vezes, se necessário, algum áudio personalizado. Então, as pessoas que são atendidas diretamente por mim costumam ter esse acompanhamento e elas aprendem a movimentar as energias da forma adequada de acordo com as percepções e com o que tem de melhor no campo dela. Não adianta ela querer fazer igual ao vizinho. Na sessão, a gente vai estabelecer um contato e verificar como que está a tua energia, qual é a predisposição, quais são as conexões energéticas, as conexões espirituais, as conexões arquetípicas e quais são os ganchos que te fazem ir para baixo e aquilo que a gente pode impulsionar. Então, esse trabalho é feito com bastante critério, né? E às vezes precisa agendar com antecedência. Então, se você quiser agendar, está na descrição, mas é esse número que está na tela aqui. 11 97600 2044 para você ter um atendimento diretamente comigo e o meu Instagram, @rafaelmolina. Beleza, pessoal? Esse é um ponto que muitas pessoas perguntam. Se quiser ter um entendimento maior, tem um vídeo explicativo aqui também na descrição, onde você pode entender como funciona a terapia vibracional universalista e começar a ter ali uma guinada em alguns pontos, algumas percepções que você procura ter na sua vida. Fato é que todas as vezes que você parar, refletir se deve estar em um lugar ou não, já tenha algo para você puxar o teu freio, tá? Se sentiu um desconforto, já é a espiritualidade te dando um recado. Se for inevitável, você sabe que é inevitável. Ah, é trabalho. Ah, preciso ajudar o minha filha, preciso passar por ali, preciso estar ali. Beleza. Agora, para agradar alguém que não vai segurar a bronca com você depois, avalie. Tá? Avalie. Então, é nesse sentido que eu falo. Por exemplo, você vai numa reunião espiritual. É raro, às vezes, que, por exemplo, eu vou estar dentro de um grupo espiritual, o pessoal lá que eu trabalho e tal, dentro da exteriorização de energia, que eu não vou poder estar lá. E se eu não puder estar lá, não é porque eu achei que não devia estar lá. É porque aconteceu alguma coisa realmente que impediu a minha ida. Então, esse é um ponto para você refletir. Impediu que você fosse por algum compromisso, mundo material também, família, negócios que você tem, trabalho, é um ponto. Agora, o fato de você cogitar estar em um lugar por você sentir Y, Z, H, W, J, esse é um ponto de reflexão. Esse é um ponto para você parar e estabelecer se vale a pena você estar indo, tá bom? Porque aí a gente entende que você já está recebendo recados espirituais. E você não vai de peito aberto também trabalhar espiritualmente. Ah, desdobrei, nem o pessoal fala do espiritismo. Ah, projetei. Projetou. Tive uma experiência extrafísica. Você acha que você está sozinho ali? Se for com significado, com direcionamento de auxílio, você nunca vai estar sozinho. Ah, mas foi parar num lugar de diversão, num lugar de... Ah, você foi para lá. Agora, se você se der conta disso e movimentar essas energias, você volta para a conexão com seus mentores e aí você até volta para o corpo. Porque é muito difícil de lidar com certos tipos de energia fora do corpo. Então é importante ter a percepção.
sacar o que está acontecendo e se controlar. Procurar, pelo menos, né? Para você poder ter um suporte, um alívio energético em relação a tudo isso. Então, pontos importantes que a gente falou aqui. Vigiar, né? Os locais que você escolhe ir para a diversão. Entendeu? Escolhe ir. Ah, preciso passar por um lugar. Não é isso que vai te desestruturar se você não estiver envolvido com o que está ali. Ah, estou querendo me envolver com uma situação. É de se pensar. Manter a conexão, escutar a tua voz interior, vai facilitar para que não haja algum tipo de interferência e você saia muitas vezes de um mecanismo de centro energético que você está firmando ali. E não se culpar por dizer não, muitas vezes, a alguns convites que você já está sentindo que não vão ser legais para você. O agradar o outro pode ser uma cilada, muitas vezes. Significa que você não tem empatia? Não. Significa que muitas vezes a sua percepção está um pouco mais aprimorada. E aquela coisa, não vou dessa vez. Mas olha, gosto de você, vamos, não é por você não é por nada pessoal. Vamos marcar outro dia, só nós aqui, alguma coisa mais fechada, uma reunião, né? Algo mais reservado. A sua presença é muito agradável para mim. Mas o contexto que você está querendo me levar não é muito legal para mim, então eu não vou, não é por você. Porque às vezes você tem apreço por uma pessoa, carinho, consideração, e a pessoa que está te convidando para você ir num lugar que você não sente ressonância, não é uma pessoa má, não é uma pessoa ruim, não. Mas não está captando o que você está captando, entendeu? E às vezes fica até difícil de entender a sua negativa em relação a um convite. Então você explica isso. Ó, não é por você. Quer vir um dia aqui, a gente faz um almoço. Pronto. Quem quiser entender, entende. Saca? Então, assim, se você vai ter grandes prejuízos para fazer alguém sorrir, já não é um negócio construtivo, altruísta. Se ao fazer algo para ajudar o outro, você se prejudica muito, já não é prosperidade, já não está fora da roda aí. Já tem alguma coisa errada. Agora, diferente de você se doar para uma causa e ter um cansaço físico, isso é normal. Agora, prejuízos energéticos, não. Coisas que vão reverberar por um certo tempo já não é normal. Por quê? Porque aí você está passando dos seus limites. E aí é preocupação mesmo com a sua vida, com aquilo que você tem que fazer. É a mesma coisa que se você ajudar 100 pessoas e tiver algumas 5 ou 6 que se prejudicaram com um ato, tem algo errado nessa conta. Precisa, quando você se entrega assim, precisa ter plenitude na situação. Então são coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da trajetória, né? Que ajudam, e a gente procura estar sempre aprendendo. Nunca deixar de ler, estudar, de se colocar à disposição da evolução. São pontos fundamentais. A espiritualidade sabe o que faz, a organização espiritual de mentores é muito bem aprimorada, eles sabem onde entram, sabem onde não entram, e sabem também como direcionar alguém que está muito predisposto a fazer um trabalho. Eles têm capacidade de fazer a gente entrar no trilho, mas às vezes não vai ser possível porque aquela pessoa deu muito murro em ponta de faca. Então não pense que você vai ser sempre colocado no trilho de uma forma ou de outra. Tem situação que você pode escorregar feio. E aí não há o que fazer. Mas sempre vai ter um sopro ali. Opa, o que você está fazendo? Vamos? Não é isso que você precisa fazer. Você sabe disso. Mas às vezes você vai lutar contra aquela percepção e aí cai num poço sem fundo. Mas mesmo caindo nesse poço, entre aspas, sem fundo, pode haver um imã que te puxa um pouco para cima, para você resolver. Então a gente entende que as várias possibilidades de existência e de evolução
estão retratadas nessa máxima. Você não vai ser condenado eternamente por um ato, mas isso trará repercussões, sim, muitas vezes demoradas para resolver, mas com possibilidade de resolver. Então, existe um caminho árduo que você pode seguir por conta das próprias escolhas, ou um caminho mais acolhedor, que também exigirá dedicação, trabalho e disciplina, mas os louros estão ali. Você não precisa ter tanta dor para chegar lá. De qualquer forma, todo mundo vai chegar. Só que às vezes o caminho ele vai ser mais árduo. Às vezes não vai ser. Por quê? Porque houve o preparo e a aplicação. Esses pontos eles ficam bem relevantes, né, dentro de uma trajetória, para a gente poder também estabelecer um fluxo maravilhoso de resultados. Qual é o teu resultado que você busca? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou estudando para passar num concurso. Passou no concurso, entra lá num banco da vida. Começa a não ser bom para ela. Ela começa a não conseguir progredir em outras questões. Foi bom financeiramente, mas aí passa a acontecer outras coisas. Então, de repente, essa pessoa que entrou e passou num banco, em vez dela reclamar do trabalho que ela conseguiu, ela precisa continuar lá, às vezes, mas com a cabeça aberta para buscar outros caminhos. Buscar outras questões. Não ficar reclamando daquilo que ela buscou também profissionalmente. Porque aquilo fez com que ela visse que não é o ideal. Mas ela já está comprometida com aquelas questões financeiramente, ela precisa, a partir daquilo, abrir uma lacuna para buscar alguma outra questão. E é muitas vezes o que a gente vê, que as pessoas jogam tudo para o alto e tudo mais. Não, às vezes precisa ter organização. Às vezes as coisas precisam ser com parcimônia, né? Diferente de algo que está te fazendo muito mal. Que às vezes você precisa colocar uma pedra ali e encerrar o ciclo. Né? É diferente. Alguma coisa está prejudicando a tua saúde, que às vezes você tem que ter uma atitude mais radical, né? Ou a tua energia. Então, questão de equilíbrio, espiritualidade sabe o que é equilíbrio, sabe direcionar, e nós estamos aqui sempre buscando, todos nós, né, estarmos ajustados com todos esses processos, né, toda essa situação que nos foi colocada para que a gente possa evoluir, lapidar e ter uma situação proveitosa também no dia a dia. Quais são os pontos na tua vida que você quer refletir? Faz um checklist aí. Quais são os pontos que você quer refletir e que você está num nível hoje e que você acredita que você pode subir pelo menos um degrau? Com bastante humildade, vamos entender que a gente quer subir um degrau. Porque às vezes a gente conversa com pessoas, você conversa com pessoas, que você vê que a pessoa tá com avidez ali, né, para progredir, mas ela quer subir o 8º degrau, ela quer pular para o 8º degrau. Não. Quais são as situações hoje na sua vida, energeticamente, profissionalmente, materialmente, espiritualmente, na saúde, que você quer melhorar e que você está disposta a subir um degrau. Esse um degrau é o seu foco. É o que vai fazer você se aprimorar. Depois que subir esse degrau, pisou. Legal, tô nele. Cheguei nesse degrau. Olha, tem mais um. Agora o seu foco é subir mais um degrau. Isso é um exercício fantástico, iniciático, espiritualista, energético, que você pode colocar. É uma meta que você coloca, mas ela é alcançável. A partir do momento que ela se torna alcançável, você se coloca um degrau acima. Quando você chegar no 10º, no 20º, você vai olhar lá para o primeiro degrau e falar, nossa, essa meta foi simples. Mas foi simples porque você está vendo a somatória do que você fez. Uma coisa levou a outra. Quando você chegou no 20º, lógico que você está num patamar
tá com o casco, né, fortalecido e conseguiu progredir, se você tiver disciplina. Então é esse o ponto. Fazer a tua meta inicial ter parecido fácil, mas quando você estiver lá na frente, você não vai se preocupar com isso agora. Você vai se preocupar com aquilo que é o teu foco inicial nesse momento, que você consegue direcionar a sua atenção nesse momento, para que você então estabeleça uma conexão salutar. Combinado, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha sido significativo e você possa assistir e compartilhar com as pessoas ao teu redor. Um grande abraço, muita prosperidade e eu vejo você aqui na nossa próxima transmissão.